Ora bem, eu quero agradecer muito o vosso convite e as palavras simpáticas de Elizabeth. Estou aqui com muito gosto perante todos e é também para mim uma honra estar junto ao Vasco Lourenço, que tem sido meu amigo e já tivemos muitas lutas comuns. Mas para responder à sua questão, eu tenho que, estando aqui na presença de Vasco Lourenço, de dizer o seguinte: o 25 de Abril foi, além de ser um grande golpe, eu ter uma grande golpe de Estado, um golpe democrático, e eu ter uma enorme admiração por quem o fez, foi de facto algo muito improvável. E os que estão na sala são todos mais jovens do que eu próprio não vivi esse tempo, mas nós em Portugal, antes de 25 de Abril, tínhamos uma situação muito parecida com a de hoje. E que eu retrato em 2 minutos, que é, como todos saberão, Portugal no pós-guerra estava em paz, enfim, a Europa estava destruída, e essa geração é uma oportunidade perdida pelo seguinte: nos anos 60, 50, 60, a Europa estava a recuperar da guerra e nós estávamos aqui tranquilamente em paz, a população era maioritariamente pobre, estávamos em ditadura, como sabemos, mas havia uma classe média e média alta que vivia muito bem e com muitos privilégios. E naquele momento em que estávamos em paz, essa classe dirigente, que não foi elite nenhuma, era uma oligarquia cujas consequências se fazem sentir ainda hoje, podiam ter tido imensas oportunidades e trazer imensas oportunidades para o país se tivessem feito o quê? Se as pessoas ricas, industriais, capitalistas, etc., tentassem mandar os seus filhos estudar para o estrangeiro e trazer know-how para Portugal. Se aquelas profissões mais privilegiadas, advogados, médicos, etc., tentassem também criar uma nova geração, porque havia paz e havia condições e havia dinheiro. Mas essa elite, de antes de 25 de Abril, dos anos 50 e 60, que preocupação é que teve? Apenas uma: manter os seus privilégios. De maneira que os grandes capitalistas passaram o tempo a entreter-se a fazer grandes projetos, já na altura, imobiliários aqui nas imediações de Lisboa. Aliás, este crescimento dos arredores de Lisboa não teve qualquer perspectiva de desenvolvimento, teve apenas por objetivo criar milionários com aqueles empreendimentos que se foram fazendo ao longo dos anos 60 e 70 e que conhecemos e que destruíram praticamente na altura a área metropolitana. E a classe média, o que é que pretendia? Eu nasci em Viana do Castelo. Qual era o grande objetivo de um médico em Viana do Castelo que trabalhasse no hospital? Era mandar o seu filho estudar para Coimbra ou para Lisboa, para depois ele voltar para Viana do Castelo e ir para o consultório do pai. Isto aconteceu com toda a classe média, que apenas se preocupou em manter privilégios. Então nós chegamos aos anos 70, é por isso que o 25 de Abril é um milagre, porque de facto toda a gente estava relativamente satisfeita com o regime. Porque os pobres, na sua situação, não tinham condições de participação cidadã, não tinham condições nem para comer, muito menos para pensar e para se revoltar. A classe média estava relativamente tranquila e com os seus privilégios. E os ricos também. E, inclusivamente, a própria oposição também já tinha ganho no seu sistema, o seu papel naquele sistema, que eram os velhos republicanos que também já não conseguiam fazer revolução nenhuma. É por isso que eu acho o 25 de Abril, do pouco que eu conheço da história do mundo, é de facto um milagre. Um país da Europa, em que estavam todos relativamente satisfeitos, os que tinham capacidade de intervir, e os outros que passavam fome e frio, limitavam-se ou a ser pobres ou a emigrar para a França, para a Alemanha e assim sucessivamente. É por isso que dar-se o 25 de Abril, para mim é um milagre, que todos temos que agradecer aos capitães de Abril, e temos que agradecer também algo de muito importante, que foi os documentos que nos deixaram, o caderno de encargos com que chegaram no 25 de Abril. Desde logo o programa do MFA, o programa do Movimento das Forças Armadas, que devia ser lido nas escolas primárias e revisitado por todos nós, e digamos a sequência do programa do MFA, que é a Constituição de 76, no fundo são os 2 documentos fundacionais do regime, programa do MFA e Constituição. Ora, o que acontece hoje, passados estes 40 e tal anos, é que infelizmente nós estamos numa situação exatamente igual à que vivíamos em 72. Ou seja, as elites portuguesas
que tem hoje outras características, enfim, são outras em algum sentido, noutros também, noutros não serão, aquilo que querem é manter os seus privilégios. E, portanto, o grande objetivo dos grandes quadros da administração pública é conseguir que os seus filhos sejam quadros da administração pública, nem que para isso tenham que fazer assim os truques, entrar no PS ou sair do PSD, enfim, que são o grande centro de tráfico de influência em Portugal. Ou seja, o tráfico de influências antigamente fazia-se na União Nacional. Agora a União Nacional são duas, mas no fundo o sistema é muito semelhante. E os grandes capitalistas, curiosamente, muitos deles têm os nomes que já tinham os seus tios e tios-avós, que eram quem dominava o país antes de 25 de Abril. Porque assim, a família Salgado Espírito Santo não chegou a Portugal nos anos 80. Na boa verdade já chegou no princípio, final do século XIX, princípio do século XX. Mas o poder que a família Salgado tem hoje, eu não disse que tinha hoje, estou a dizer tem hoje, no momento em que falamos, o poder que Ricardo Salgado mantém era o poder que o tio dele, Manuel Ricardo Espírito Santo, tinha, juntamente com o Dr. Salazar, antes de 25 de Abril. E quem fala de Salgado, fala da família Melo, fala da família Champal e sucessivamente, ou seja, os grandes capitalistas mantêm os mesmos privilégios que tinham antes de 25 de Abril. A classe média, média alta, a que se chama elite, indevidamente, no meu ponto de vista, tem também por objetivo manter os privilégios para os seus familiares, amigos e afilhados. É evidente que isto proletariza-se um pouco e digamos que este tipo de tráfico de influências hoje até se vulgariza de uma forma quase generalizada. E é por isso que eu tenho hoje uma certa angústia, quer pela geração que nos anos 60 podia ter feito Portugal dar um grande salto, anos 50, 60, eu discuti isto com o meu pai, quer dizer, penso que é sabido, eu próprio sou de uma família privilegiada, com recursos, no Alto Minho, e portanto eu também sou um produto desse tipo de situações. Mas o que é facto é que essa geração é uma geração que gera uma oportunidade perdida e a atual é exatamente igual. Porque os documentos do programa do MFA e da Constituição que levariam a que nós tivéssemos hoje uma sociedade mais justa, com a distribuição de recursos, sem corrupção, sem dinheiro desbaratado, nem é bem desbaratado, desviado, era a expressão que eu estava a pensar, para os grandes grupos económicos, nós hoje não temos isso. As pessoas não fazem talvez ideia, mas a corrupção em Portugal hoje chegou a um nível que é incomparável em qualquer país da Europa. Porquê? Porque, por diversíssimas razões, mas vou só dar aqui três. A primeira é que faz-se corrupção sistémica nos órgãos do poder. Ou seja, nós chegamos ao governo, a este e aos anteriores, chegamos ao Parlamento e temos um conjunto de atores cujo objetivo é estar lá para canalizar recursos públicos para o setor privado. Enfim, eu estaria aqui a dar exemplos a noite toda, a tarde e a noite, mas vou só dar um para ilustrar o que é que eu quero dizer. Os meus amigos, se forem consultar o site do Parlamento e forem à Comissão de Obras Públicas e Economia, que é uma das mais importantes, veem que o Presidente, que é deputado na Comissão de Obras Públicas, é ele próprio industrial de obras públicas. Chama-se Topa e é do PSD. E o Vice-Presidente chama-se Pedro Coimbra, é do PS, e o que é que ele faz cá fora? É também industrial de obras públicas. E depois, o Emílio Guerreiro, que é da mesma comissão, também atua nas obras públicas. Ou seja, provavelmente eles de manhã trabalham nas suas empresas privadas e depois à tarde vão para o Parlamento regulamentar a atividade deles próprios, tendo acesso à informação privilegiada, conseguindo influenciar a legislação a favor do setor onde estão e assim sucessivamente. Portanto, isto é um exemplo, como lhes disse, eu daria 20 ou 30, mas dou só este para ilustrar o que quero dizer. Portanto, é assim que funciona a política. Mas agora vamos às empresas privadas. Escolho também uma, só posso dar um exemplo, senão seria cansativo para todos. Vamos à Galp. A Galp é uma empresa, como sabem, privada. É do Grupo Amorim, é da Isabel dos Santos, tem uma participação do Estado, enfim, é uma empresa privada. Quem são os administradores da Galp? É alguém que perceba de petróleos? Alguém que perceba de gasolina? Também lá há alguns, obviamente, mas esses não estão no Conselho de Administração. Quem é que está na Galp? Está na administração Luís Todobão,
que é do PSD, para defender os interesses da Galp junto do poder e vice-versa, para fazer interface. Está o Adolfo Mesquita Nunes, que é do CDS, é administrador da Galp, para fazer essa interface. Está o Costa Pina, que é do PS, para fazer essa ligação. Ou seja, nós já chegamos ao ponto em que a corrupção se estendeu. Temos empresários na política e políticos nas empresas. Portanto, mais promíscuo que isto é impossível.